Bom dia a todos, eu sou a professora Tânia Claire Demetrio e estarei ministrando uma aula de Física sobre cinemática, um conteúdo programático para a primeira série do ensino médio. O objetivo da nossa aula de hoje, caros alunos, é uma explicação sobre o movimento uniforme. O segundo objetivo é diferenciar o movimento progressivo do movimento retrógrado. E em terceiro, calcular a velocidade média por meio de uma atividade. A cinemática está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos ver aqui, temos um exemplo. Você e sua família farão uma viagem de carro para uma cidade que se localiza em outro estado. No entanto, vocês precisam chegar em um horário pré-determinado, né? Então, com isso, vocês vão precisar calcular a hora que deverão sair de casa, a velocidade permitida na pista, né? Além das paradas para o lanche. Então, todas essas questões será abordada na aula de hoje no conteúdo cinemática. A cinemática, ela é o ramo da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem levar em conta a origem do movimento, que é assunto da dinâmica. Ela estuda então conceitos como posição, o deslocamento, o referencial, a trajetória, entre outros. Então, essa área de estudo da física permite que o movimento ele seja de forma equacionada, né? Dessa maneira é possível prever a posição, a velocidade ou quaisquer outros parâmetros do movimento de um móvel em instantes posteriores ao presente. Vamos ter um movimento uniforme. Um movimento ele será considerado uniforme quando um objeto se desloca com velocidade constante e diferente de zero em todo o intervalo de tempo. Então, velocidade constante e diferente de zero em todo o intervalo de tempo. Ainda sobre o movimento uniforme, ele é realizado por um corpo que percorre distâncias iguais em tempos iguais. Então, no movimento uniforme, o corpo não necessita estar em movimento circular ou movimento em linha reta ou em qualquer outra forma. Não basta que a sua velocidade escalar se mantenha a mesma por todo o tempo. Vejamos um exemplo. Então, nesta figura, um móvel ele se desloca 8 metros a cada 1 segundo. Assim, a sua velocidade média ela será constante em toda a trajetória, né? Neste exemplo, vai se configurar um movimento retilíneo uniforme. Tipos de movimento uniforme. Inicialmente, a gente vai ter o movimento progressivo. Esse movimento, na qual é feito o deslocamento a favor do eixo de orientação, ou seja, a velocidade será de forma positiva. Tá? Com isso, as posições elas crescem ao longo do tempo, conforme a ilustração abaixo. Diferente do movimento progressivo, o movimento retrógrado, o deslocamento é contra o eixo de orientação, tá? Ou seja, a velocidade é negativa e com isso as posições elas vão decrescer ao longo do tempo, tá? Como mostrado então na ilustração abaixo. A equação horária do movimento uniforme. Então, para cálculo desse movimento, vamos ter algumas equações. Essas equações horária do movimento uniforme vai prever como o espaço vai variar de acordo com o tempo, tá? Então, temos ali representando a velocidade instantânea ou velocidade média, a letra V, ok? Então, a constante V representa a velocidade. A letra S vai indicar a posição final, tá? Então, o S indica a posição final. E S0 vai indicar a posição inicial. O T, a letra T, vai representar o tempo nessas equações, ok? Então, vamos olhar ali. Então, V é igual a ΔS, o delta, indicação de variação. Então, variação da posição
dividido pela variação do tempo. Okay? Então, esse é o cálculo de velocidade média. Ok? E como calcula a velocidade média? Então, a variação de deslocamento é calculada da seguinte forma: a posição final menos a posição inicial. E como é calculada a variação no tempo? Tempo final menos o tempo inicial, como demonstrado ali na fórmula. V é igual a S menos S0 dividido por T menos T0. Ok? Então, o T0 é um valor nulo. Okay? Então, podemos retirar ele da equação. Então, vai ficar a posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, S é igual a S0 mais V vezes o T. Aqui temos uma atividade para exercitar o que aprendemos até aqui. Vamos ler. Eram 11 horas da manhã quando você passou pelo quilômetro 80 da estrada. E 12 horas e 30 minutos quando parou para almoçar no restaurante do quilômetro 230. Qual é a questão? É a seguinte: qual foi a sua velocidade média nesse percurso? Então, vamos retomar o conteúdo um pouquinho. A velocidade escalar média, Vm, de um corpo em determinado percurso é a relação entre o deslocamento escalar realizado pelo corpo, variação do deslocamento, né, ΔS, e o tempo despendido na ação, que é ΔT. Okay? Então, assim, formamos a equação de velocidade média, que é igual à variação do espaço percorrido dividido pela variação do tempo. Temos a resolução. Inicialmente, devemos calcular o deslocamento, correto? Então, o deslocamento do seu automóvel entre 11 horas e 12 horas e 30 minutos foi de... Utilizando a fórmula, então, de variação do deslocamento, obtemos como resposta menos 150. Por quê? A variação do deslocamento é igual à posição final, que é 230 km, menos a posição inicial, que era de 80 km, ok? Feita essa subtração, obtemos menos 150 km. Em um intervalo de tempo igual a 1h30, que indicamos então na fórmula. Então, fórmula de variação do tempo é igual ao tempo final menos o tempo inicial, ok? Então, foi de resultado, temos 1h30 ou 1,5 horas convertendo, ok? Então, o deslocamento do automóvel foi de menos 150 km, o intervalo de tempo 1,5. Colocando então esses dados na fórmula, obtemos os seguintes dados, né? Vm, que é a velocidade média, é igual a 150 km por hora, dividido por 1,5 horas, ok? Obtemos como resultado, velocidade média é igual a 100 km por hora. O que estudamos hoje, então, sobre a cinemática, sobre o movimento uniforme, os tipos de movimento uniforme, atividade sobre velocidade média e deslocamento, algumas referências utilizadas. Até a próxima aula, na qual faremos a retomada de conteúdo e, assim, outros exercícios para melhor aprendizagem. Até mais!